primeira final de campeonato fora ou perder a virgindade, Edson? Edson, seja bem-vindo aqui ao Esporte Resenha. Obrigadão. E para começar, eu queria que você começasse cantando. Você que é um cara da Rua Nova, criado ouvindo reggae, eu queria que você começasse dando uma palhinha pra gente aí, Edson. Rapaz, velho, você me pegou agora, né, com tantas músicas e tal, mas eu acho que se eu fosse escolher uma, deixa eu ver, rapaz. Eu poderia até fazer uma homenagem, né, ao saudoso Jorge Angélica, que recentemente foi-se embora, né, o Jorge Radical. Não tem inimigo, Jorge Radical, não tem falsos amigos, Jorge Radical, não fala mal de ninguém, não tem dinheiro, mas passa bem, e aí a gente tá nessa aí também, né? E como é pra você, né, Edson, ser criado ali na Rua Nova, um berço cultural aqui de Feira de Santana? Rapaz, assim, pra mim é muito importante, porque tipo, meio que a gente da cidade, com tudo que acontece hoje, não leva a cultura do lugar tão a sério. Só que comigo já é diferente porque eu cresci nessa cultura desde pequeno. Quando eu era bem pequeno, a Rua Nova já tinha festa, afros, já tinha o fim de semana, tinha bandas nos bares. Então a gente meio que é acostumado com a cultura e hoje a gente acaba absorvendo mais do que essa nova geração e tal. Justamente por isso, por eu ser cria, então sou um privilegiado nessa parte aí. E conta mais um pouquinho, né? Como é que foi sua infância ali? Como era o Edsonzinho pequeno? Aprontava muito? Como era o Edson? Aprontei muito, rapaz. Aprontei muito, porque tipo assim, a gente é um povo meio sofredor, onde na comunidade as mães e os pais vão trabalhar e larga a gente solto dentro da comunidade. Então a gente cresceu tipo na rua mesmo, é do dia todo brincando de bola, é do dia todo brigando. Aí às vezes tem aquele negócio que não tem hoje, era tudo as brigas na mão. Aí tipo a minha rua brigava com a rua do outro lado, eu não podia passar na rua deles lá, eles não podiam passar na rua cá. Então tinha essas paradas que infelizmente hoje não tem muito, né? Hoje a violência é mais absurda, mas era um lance bacana das antigas. E você brigava muito? Como eram essas brigas? Pô, brigava muito, porque tipo assim, desde pequeno que meio que a gente fazia de tudo na Rua Nova. Então tinha o boxe, né, tinha algumas academias de boxe e tal, e a gente sempre participou. Então nesse negócio das antigas, de aprender, a gente lutava de uma área contra outra área e tal. Então nessa onda aí a gente sempre foi de briga. Quando tinha o trio, micareta ou coisa assim, a gente se juntava, por a gente ser um bairro muito grande e tal, a gente se juntava e aí só dava a gente, aí era briga torta direita. Não faça isso, né, as crianças de hoje e tal, mas é a verdade, tem que ser dito, né? E na escola o Edson gostava de estudar, como era? Não gostava não. Na escola a gente também tinha galerinha assim e tal, no caso eu da segunda, aí tinha minha galera da segunda contra a galera da quarta. E a gente se encontrava pelos corredores e tal. Mas tipo assim, né, naquele tempo tinha também uma diretora que também, ela é tipo cria e ela foi filha de criação de Dona Pomba, né? Então assim, Yaya, ela tinha um respaldo de pegar a gente pela orelha e levar até a sala, vai ficar. E a gente não podia falar nada, que senão a queixa chegava em casa e a viola cantava. Então, coisas que hoje você não vê, né? Onde a diretora vai pegar o aluno, é capaz de ele fechar a escola. Então a gente tinha esse lance aí e tal. Aí eu vim passar a prestar mais atenção nas aulas depois da quinta série em diante. Aí eu vim mais levar a sério, mas até aí era aquele negócio mais de brincar, de levar tudo na brincadeira mesmo. E aí nessa questão, como foi que o esporte entrou na sua vida ali? Você fala que desde pequeno você brincava, mas como foi que o Edson se encaixou no esporte? Então, na verdade, por eu ficar muito na rua, era o dia todo jogando bola, né? Então, isso já estava no sangue, já estava na veia. E aí, depois, quando eu tive o acidente e tal,
E aí depois desse acidente, eu fiquei meio que impossibilitado, achando eu que não tinha nada mais para mim fazer em relação ao esporte. Só que aí, quando eu fui para o hospital Sara, né, fiz a minha reabilitação toda, e lá no Sara eu conheci o basquete. E quando eu conheci o basquete lá, eu vim para cá, para Feira de Santana, e consegui o basquete na UFS, na universidade. E daí em diante, minha vida meio que mudou, né, que teve aquele choque por ficar na cadeira de roda. Só que aí depois veio aquela alegria toda, porque eu me senti mais feliz do que nos meus tempos de antes, quando eu só jogava como amador e tal. Até porque daí em diante, na cadeira de roda, eu passei a disputar, eu passei a viajar pelo Brasil e tal, jogando basquete. Então isso foi algo que me alavancou bastante, demais. Olhando pra mim, tal, virando pra mim com a bola, tal, me pega a bola. E aquele primeiro momento assim que você recebeu a notícia, Edson, você vai precisar ficar na cadeira de roda. Como foi que você recebeu? Rapaz, com muita tristeza. Meio que assim, na verdade, quando acontece uma situação dessa com a gente, os médicos e tal, as pessoas em volta, elas não chegam logo para falar. Fica aquela enrolação. Mas dependendo da idade que você tem, a gente conhece nosso corpo demais. Então naquele momento eu já sabia que eu não ia andar. Mesmo que eu ia ter dificuldade ou talvez não ia andar. Mesmo sabendo assim que ninguém me falou nada, né? Mas eu sentia isso em mim e tal. Que eu sentia aquela falta, aquele costume de você sentir, você passou a não sentir mais. Então eu tinha essa noção de que não ia. Só que meio que ninguém chegou para falar, você vai ficar na cadeira e tal. Eu tinha aquela esperança, mas lá no fundo eu sabia que eu ia ficar na cadeira de roda. Então foi um baque muito grande, porque aí eu tinha uma vida já estruturada, trabalhava como um portador industrial e tal, tudo certo. Então aí depois do nada você fica na cadeira, foi um baque grande, grande mesmo. E você como ser humano, né, como um para-atleta, quais são as principais dificuldades ali que vocês encontram no dia a dia, né, Edson? Tem bastante. Um exemplo, tem no contato dos velhos amigos, quando os velhos amigos veem você naquela situação, às vezes não sabe como reagir. Tem um conselho que eu dou, as pessoas têm que quebrar esse gelo. Se o cara está na cadeira e tal, tem aquele momento dele, o mais certo é você apoiar. Então tinha algumas pessoas que não sabiam como fazer isso. Até meio que, a gente até meio que entende e tal. Mas aí vem acessibilidade, que alguns lugares não tem, transporte, que são poucas, e a falta de consciência de algumas pessoas que torna essa situação pior. Um exemplo, tem uma vaga para um deficiente, aquela vaga é sua, está destinada. Aí o cara que se diz normal, né, por não achar vaga, por aí ele chega ali, coloca o carro e não quer nem saber. Tem um acesso que tem uma rampa, o cara chega e estaciona o carro na rampa. Então, esse tipo de coisa acaba deixando o cara nessa situação meio que para baixo, né? Só que a gente vem aprendendo dia por dia lutar. É aquela história de um leão por dia, nada de leão, são vários, irmão. Todo dia é um leão. Então a gente acaba meio que acostumando com essa luta, porque se torna uma luta, você tem que brigar pelos seus direitos. Então, não é fácil, é difícil, mas a gente está aí. E aí foi nessa que o basquete entrou em sua vida, né? O basquete paralímpico, né? Veio o basquete. Quando o basquete chegou, cara, pense que foi uma alegria muito grande, uma alegria enorme, porque a gente, às vezes, quando se encontra nessa situação, você fica achando que você não presta mais para nada. Eu vou fazer o que da vida? Eu quero trabalhar e tal, tem as dificuldades. E como que eu vou, que esporte eu vou e tal? Então eu achava que não tinha. Então aí o esporte, o basquete, ele tipo assim, ele me resgatou de 30% de felicidade para 100%. Porque aí você vê no que você é capaz, do que você é capaz. Porque tipo, o basquete é algo que ele na minha vida, ele se tornou tão uma bênção,
que mesmo eu com algumas dificuldades, a minha lesão é T12, mas assim, a lesão T12, você não tem tanta segurança na cadeira de roda. Então depois que eu me entreguei mesmo ao basquete, eu passei a ter essa segurança. Eu passei a andar pelas ruas, tipo assim, com aquela... como se fosse uma aventura. Até com autoestima maior, né? Com autoestima. Se eu vou descer uma ladeira, eu queria descer correndo igual os carros e tal. Por quê? Porque isso tudo eu ganhei no basquete. Toda essa tranquilidade e outras coisas, mentalmente e tal, tudo que vem. E fora que, tipo assim, como é um grupo, quando você chega, tem outras pessoas ali, tipo igual a você se sente mais à vontade. Você descobre problemas que você tem em outros colegas e tal, e aí você vê que aquilo tem solução, ou você vê que aquilo não é só você que passa. Então meio que é algo que, tipo assim, salva o cara, o esporte, e o basquete me salvou. Verdade. Então, Edson, você falou que o basquete te proporcionou muitas coisas, né? Viagens, eu acredito que muito mais. O que é que ele te proporcionou e te proporciona ainda hoje, que talvez sem ele você não conseguisse hoje? Rapaz, além das lembranças, né? Das memórias de lugares bacanas que eu passei, tem também as amizades. Muitas amizades, não só no Brasil, fora do Brasil também. Então, tipo assim, essas amizades hoje, através do basquete, a gente tem uma interação melhor, tal. Às vezes eu consigo saber o que é que está se aplicando em Portugal. Então aí eu já trago essas coisas aí para cá, para aplicar aqui em treinamentos e tal. Então trouxe muito, agregou muito através das amizades que a gente conseguiu no basquete. E a gente hoje tem muitos amigos, muitos mesmo. E aí quando você fala assim, né, que consegue fazer essa interação com Portugal, Argentina, como é que você vê o cenário do Brasil, aqui de Feira de Santana, com essa questão do basquete paralímpico? Você acha que a gente está evoluindo, está muito atrás? Como é que você enxerga esse cenário? Tipo assim, a gente tem muito que evoluir. Sim. Na verdade, o basquete hoje, ele ainda tem aquela situação de um campeonato ser realizado em uma semana. E tipo assim, mesmo que pelo Brasil ser tropical do jeito que é, né? Então a gente consegue hoje, um exemplo, na Bahia, a gente tem um campeonato na Bahia e tipo assim, e são em média de 10 times de cada lugar da Bahia aí. Então, cresceu muito em questão de apoio. Hoje, as nossas cadeiras são cadeiras que tipo assim, que dá para você competir de igual para igual com outros times de divisões acima. Pelo material que se tem hoje. Antigamente não tinha essas coisas, né? Então isso acabou ajudando muito. E também acredito, quando eu falo que tem muita coisa para mudar, eu acredito que a ideia boa seria o basquete, um campeonato, ele ser não só dentro de uma semana, tal, poderia ser meses. Agora o investimento tem que ser maior, justamente pelo tamanho do Brasil. Já pensou, a gente sai do Nordeste para ir jogar, a gente sai daqui da Bahia para ir disputar na Paraíba. Então tudo isso tem uma logística, custo, né? Um custo, tem muitas coisas para levar em conta. Em relação tipo assim, a países como Portugal, lá o campeonato já é mais evoluído, acredito que justamente pelo tamanho do país. Então é 6 meses. Um exemplo, se eu for para Portugal hoje, se algum time de lá me chama e tal, e eu vou jogar lá, eu vou ficar em média de o quê? De 6 meses no mínimo. Eu não posso ir para ficar 2 meses, 3 meses. Então eu tenho que ir para ficar uma temporada. E aí é os 6 meses de campeonato. Então isso ainda precisa acontecer aqui no Brasil. E agora falando um pouco aqui, né, do time de Feira,
Como é que o time de Feira está encaixado? Queria que você falasse um pouco da história de vocês pra gente, né? Contasse esse momento, títulos, enfim. Então, né, a gente desde da UFES, a gente veio da UFES, e aí assim, a gente teve alguns problemas, tanto com materiais, quanto outras situações também. Então a gente acabou saindo e montando um time fora. Então, desde lá da UFES até agora, a gente ainda não conseguiu, bateu na trave algumas vezes em segundo lugar para campeonato baiano. A gente já foi campeão, tipo, em campeonato aqui em Feira, quanto em outras cidades da Bahia também. E tipo, hoje as coisas tá um pouco mais fácil pra gente daqui de Feira de Santana, do time FBA, porque hoje a gente tem ginásio como esse. Você vê só um exemplo, de Salvador hoje, os caras têm um pouco de dificuldade de ginásio. Hoje os caras treinam no ginásio do ISBA, tipo, se tiver alguma situação de algum outro evento, alguma coisa, já não treina, já fica prejudicado. Então hoje a gente tem em média de uns 4 ginásios em Feira. 2 agora em reforma e 2 à nossa disposição. Então muitas coisas mudou. Hoje a gente tem o carro do passe, né, que é o programa daqui de Feira, que pega cada um em casa e tal, traz até o ginásio e depois retorna novamente com esses atletas para casa. Então, além de a gente estar correndo atrás de tentar agora, né, trazer o Campeonato Baiano para aqui, para Feira e tal, e entre outras coisas mais que veio acontecendo, e esse tem sido o melhor momento da gente, de bater mesmo na trave, ou é vice ou é campeão. Para baixo não, é daí para lá. É daí pro mundo, né? Ô Edson, e tem um parceiro seu querendo mandar um recadinho pra você. Bora ver quem é? Fala, legal, beleza? David aqui, meu parceiro. Estamos para desejar aí muito sucesso para ti. Você que é nosso líder do basquete aí, apesar desses dias aí eu não estar chegando junto aí fazendo o trabalho, mas vou aparecer. Mas gostaria de desejar muito sucesso aí, dizer que tudo que a gente tem passado junto, que a gente já passou, todas essas conquistas aí, é de grande valia, principalmente por você que é nosso líder, uma pessoa que sempre busca o melhor, sempre exige, né? É o cara que chega junto com a gente, que sempre está pegando firme. Então, gostaria de desejar muito sucesso para ti aí, viu? Um grande abraço. Pô, massa. Aí é David, né? É um cara grandão também no basquete. Ele desde quando ele chegou, você vê, ele tinha algumas dificuldades também, que a lesão dele já é outra, mas ele também conseguiu adquirir bastante coisa. Você vê a diferença dos caras quando chega para treinar, os caras é meio mole. Depois, quando passa um tempo, os caras tá brigando de igual para igual. Então esse é um dos que também agrega muitas coisas aí com a gente. E tá em falta com vocês, né? Tá, esses dias aí ele tá trabalhando e tal, aí tipo meio que pegou aí também agora é professor também de outras áreas aí e tal. Inclusive auxiliando também algumas pessoas com deficiência. E aí a gente até perdoa, né? Quando a gente vê que o cara não tá faltando por motivos de querer ficar dentro de casa e tal. Quando é trabalho, aí tá perdoado, tá de boa. Ô Edson, e pela sua conversa assim, eu percebo que você é um cara muito que vê esse outro lado assim, social também, né? Você enxerga muito isso. Foi o que o basquete também te proporcionou, ou até por crescer na periferia, na Rua Nova, nas ruas mesmo, você já vem com essa ideia desde criança? Na verdade, assim, a gente traz um pouco disso aí desde a infância, mas tem a outra parte que quando eu cheguei a ficar na cadeira e que aí eu passei a fazer o esporte, então eu aprendi muito. Eu comecei a tentar aprender mesmo, a correr atrás. Então eu pude entender o seguinte, que já que eu tô aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso sirva bastante, não só para mim,
Então hoje eu fico muito feliz em ajudar as pessoas que estão no meu momento lá inicial, o momento inicial que eu passei, as dificuldades que eu passei. Eu encontrei algumas pessoas nessa caminhada que me ajudou. Então hoje eu faço isso à risca. Então eu sempre tenho buscado, além de aqui na quadra, a gente acaba acompanhando fora da quadra, como é que tá, o que é que tem feito, se tem estudado, como é que tá em casa. Então a gente tem que ter essa consciência, até porque quando a gente se torna líder, a gente tem que entender, né, essa parte. Não é só aqui dentro da quadra, o cara, a dificuldade dele vem de lá de fora, quando chega aqui, ele perde essa dificuldade, mas a outra dificuldade que ele tem lá fora, não tem muita gente para auxiliar. Então, como a gente hoje é um grupo, então esse grupo acaba um sendo uma perna, o outro sendo um braço, e assim vai. Alguns que já conseguiu algumas coisas hoje na vida, acaba passando essa lição para outros. Um exemplo, às vezes o cara chega, ele vê que a gente hoje tem carro, então ele não tem, ele é um estímulo muito grande para ele. Aí ele, poxa, então vocês dirigem? Então ele fica com aquilo na mente, vou comprar meu carro também, eu também posso. Pô, fulano viaja para o Paraguai e tal, eu também posso. Então a gente meio que acaba fazendo isso, levando isso para a vida de cada um. Falando agora assim, né, você já disputou campeonatos fora, Paraguai também? Não, ainda não fui lá para fora. Não foi lá né? para fora, não. Fiquei só aqui dentro do Brasil mesmo. Mas aqui no Brasil, qual campeonato assim que você disputou lá fora que mais te marcou? Rapaz, o primeiro campeonato que eu fui foi na Paraíba. Foi bem marcante, porque tipo assim, a gente não tinha ainda viajado em grupo, né? Que aí o ônibus saiu daqui até lá. Então a gente teve essa vivência melhor, a gente passou a conhecer um ao outro melhor. Então acabou meio que a gente chegou lá, a gente só tomou pau, até porque era o primeiro ano, a gente era novo no esporte e tal. E quando chegou lá, os caras tudo macaco velho, tudo bichão. E aí, meu irmão, e a gente não, meio nervoso ainda. E o que mais marcava era que às vezes a gente chegava debaixo da cesta e a bola não caía de tanto nervoso, meu irmão. Então, isso marcou muito. Por quê? Porque hoje é outra fita. Hoje a gente aprendeu, então não tem mais aquele nervosismo de chegar. Hoje a gente consegue fazer a cesta até de mais longe. Então, e também, ainda também, né? Teve Recife, teve vários outros lugares. Mas a Paraíba, agora recente também, eu fui campeão da primeira Copa Paraíba. Então, assim, que foi com o time de Alagoas, né? O Adefima. Então, me marcou também, até porque eu tinha já vivido ser campeão com o time da BAN em Salvador, que a gente foi campeão do acesso. Aí vem o acesso, vem a segunda divisão e a primeira. Então a gente foi campeão, eu fui campeão junto com a BAN. Então meio que marcou muito os lugares que a gente foi campeão, né? Aquela animação toda, tudo isso. Tem alguma história massa aí de bastidor desse seu primeiro título aí fora? Rapaz, o primeiro título fora, Lembro. Oi. que não sobrou. A gente tem que sair nos ônibus. A equipe que vai estar disputando agora 8 horas. Essas duas equipes têm horário certo de descer todo mundo, tomar seus cafés, e aí tem o horário de entrar no ônibus e ir. E aí tu acha que
eu saí todo pronto do quarto pela pressão do treinador e tal. E quando chegou no salão do hotel, tô vendo lá o jogo e tal. Meu irmão, eu não consegui sair dali, eu fiquei, e eu falava comigo, meu Deus, eu tenho que ir. E aí, quando terminou, que foi campeão, aí eu vou agora. Peguei o carro e fui. Quando chegou lá, o professor tava com a cara desse tamanho, meu irmão. Não foi bom não, ficou danado comigo, porque você chegou agora, e aí eu tinha que entrar. E aí nesse negócio de entrar, eu saí tão doido de lá, que eu esqueci meu uniforme no hotel. Aí, o que ele fez, o professor Rogério? Pegou o uniforme das meninas, que era meio rosinha e tal, e a gente trocou de uniforme, conversou lá com a direção do evento e tal, e aí trocou de uniforme. E aí teve de trocar por causa de mim e tal. E fora que eu cheguei todo alegre, porque, pô, campeão mundial, eu vi e tal. Mas não foi muito bom, não. O professor ficou virado no campo comigo. Mas pelo time vale a pena, né? Valeu a pena, não me arrependo, não. O Edson, o que deu mais nervoso? Primeira final de campeonato fora ou perder a virgindade, Edson? Rapaz, eu acho que o campeonato, viu? É mesmo? É porque a virgindade meio que foi novo, né? Meio que adolescente já e tal. Então foi aquele negócio que a gente tava ali. Mas, na verdade, eu acho que não estava nem sabendo direito o que estava fazendo. E aí acabou acontecendo a onda toda e foi um negócio mais tranquilo e tal. Mas o campeonato foi um pouco mais pegado, porque tem muitas coisas que levam em conta. Leva cansaço, às vezes você tá com calo no dedo e tal, ou às vezes você tá com o ombro meio, porque são muitos jogos e aí você tem que tá ali, aí hoje a gente vai dormir tarde, no outro dia tem que estar lá cedo, então você sabe que tá meio que prejudicado, mas você vai ter que ir para aquele jogo. Então isso é um nervoso incrível, você tipo meio que esperar do seu corpo o que sua mente sabe que pode dar. E às vezes o corpo não dá, né? Então isso é uma situação que você fica no nervoso terrível. Você fala que começou cedo, pela necessidade mesmo? Tanto pela necessidade quanto pela ocupação mental. Porque tipo assim, a gente, como nossos pais trabalhavam, a gente era criado pelos avós, né? Como eu já disse anteriormente. Então, vamos botar esse menino para trabalhar no outro horário que ele não está estudando. Porque evita a situação que você já falou aí, que era muito brigão, né? Então, minha mãe tinha que arranjar algum jeito, meu pai, na verdade. Então aí eu acabei indo trabalhar muito cedo, bem cedo mesmo. Que história, viu? Quero te agradecer por ter aceitado participar aqui dessa resenha, contar um pouquinho da sua história, quem é o Edson, os títulos que já conquistou e desejar sucesso aí pra frente. Obrigadão, eu que agradeço, né? Ser escolhido e tal, para poder representar aí. Então agradeço imensamente. Tamo junto e agora é só conquistar, né? Conquistar e conquistar. E bater uma bolinha ali agora. Vamos nessa agora, vamos ver se você vai fazer sexta, viu? Vamos nessa. Valeu!